Eu tenho uma novidade boa para contar para vocês hoje. Está saindo o nosso novo site, como vocês podem ver aqui, está projetado, né? O novo site do Sindijus. O último detalhe que falta é nós pegarmos o banco de dados antigo, do site antigo, e passar para o novo, né? Basicamente isso. Por isso que ele não vai entrar no ar hoje ainda. Mas a expectativa é que semana que vem ele já esteja no ar, né? Se nada der, não tiver nenhum imprevisto, mas essa é a expectativa. Então vocês podem ver aqui o novo site, ele tem um novo layout, né? Mais moderno, com acesso aqui YouTube, Facebook, Twitter, novas sessões, a sessão específica aposentados e pensionistas. Tem aqui um pouquinho, ele vai falar um pouco sobre a comunicação do sindicato, nós vamos disponibilizar os documentos, vai ter uma sessão sobre saúde, permutas, coletivos regionais e também os nossos convênios. Tentando só... Vocês podem ver que o site agora está até com uma visualização melhor, né, do que era antigamente. As letras são maiores. Não dá para ver na luz amarela? Tá, então tem três... Agora sim. Nós vamos ter essas três sessões fixas, TV Sindijus, onde nós vamos disponibilizar os nossos vídeos, o jornal, né, e a galeria de fotos. São... Opa, deixa eu voltar aqui. Nós vamos divulgar o site em três etapas. Primeiro a extranet, né, em que ele vai estar disponível já possivelmente na semana que vem. Depois nós vamos ter uma intranet do sindicato, né, para aqueles que são sindicalizados, poderem usar recursos próprios. E nós vamos ter também o app que nós vamos lançar, que é para que você possa usar os aplicativos no celular, né? Então você vai baixar o aplicativo do Sindijus e vai poder ter o site mais responsivo no celular e vai poder interagir também por meio do celular, por meio do aplicativo do sindicato. Então é isso, a intenção é melhorar a comunicação, né, com a categoria, facilitar aqui o acesso também aos documentos e ao conteúdo do site. E ele está basicamente pronto, né? Falta só a gente pegar o banco de dados do site antigo, passar para esse, né, o que a gente pode aproveitar, e as sessões novas, como eu falei, que tem alguma coisa nova de comunicação, saúde, coletivos regionais e outras questões que vocês vão poder ver quando o site ele estiver já disponível. Então é isso aí. Alguma pergunta? Todos esses assuntos os temas que tem que puxar do outro site, né? A antiga prestadora de serviço, ela tem um prazo para nos fornecer e ela não forneceu ainda. Aí assim que ela fornecer, ela disse que semana que vem fornece, a gente já consegue colocar. E esses novos materiais também nesse site nós mesmos conseguimos colocar, então vai ser bem mais rápido. Todos os materiais que nós elaborarmos, a gente consegue colocar de pronto no site, não precisa esperar com que o prestador do site coloque. Então isso vai deixar tudo muito mais rápido e prático para a gente. Então, a área restrita é coisas de maior interesse de quem já é sindicalizado, como, por exemplo, atualização cadastral, eventos do sindicato específicos para... Como, por exemplo, a gente vai ter Tijup, coisas específicas mais para quem é sindicalizado. Tem algumas outras sessões novas, colônias de férias, reserva da chácara, reserva do litoral, essas... exatamente, essas coisas mais específicas, agenda mais específica, coisa que é mais de interesse de quem é sindicalizado mesmo. Tem enquete online, exatamente. Essas enquetes nós mesmos conseguimos elaborar as enquetes, conseguimos alterar a enquete, apurar. Daí, porque daí com o login, né, aí você consegue votar e só o servidor consegue votar uma vez só também. Então é bem prático.
Vai ter enquete. Não, enquete daquelas que sejam elaboradas, né? Aí vai depender do tema. Ah, queremos fazer uma enquete sobre a isonomia. Aí você monta uma enquete e vai ter. Votação do quê? Do quê? Isso tem possibilidade de fazer. Tem. Através dessa enquete tem como fazer. Só que aí você tem que colocar coisas prontas lá, né? Esse é o grande problema de site, né? Tanto que a intranet ela vai ser lançada no Congresso, quando tem alteração estatutária. Isso. Pode. Mas é que é importante a participação também, né? Porque quem está lá pode votar, mas não tem a oportunidade de vir aqui e expor a sua opinião, né? Então, a participação física também é importante, né? Sim. Os nossos vídeos são todos no YouTube, né? Você já consegue baixar, salvar. Mandar para ali não. Não, manda igual manda hoje. A gente recebe por e-mail, porque não dá para colocar imediatamente. Oi. Gente, vamos avançar, que nós temos que começar o seminário, né? O site era só para apresentar para vocês, fazer essa abertura e vamos dar início ao seminário, então. Doutora Rosângela está aqui, o Cid está aqui. Patrícia, venha também para a gente fazer nossas... Pessoal, o Cid e a doutora Rosângela têm horário, então nós vamos começar com eles apresentando, né, a resolução. O Cid vai apresentar o impacto. Eu quero inicialmente agradecer a presença de todos. Como a gente disse, é importante, mesmo quem vem de longe, a gente entende que esse tempo, as estradas não estão fáceis no Paraná, né? Com todas essas obras e reformas, a gente sabe que a gente tem ido para o interior também visitar os fóruns, é super difícil. As viagens estão demorando o dobro do tempo. A gente tem servidor que ligou que não conseguiu chegar aqui hoje, que está na estrada, isso é bem complicado, então é importante a presença de vocês, é importante a gente estar aqui para debater. Quem está assistindo a transmissão é importante para conhecer, para saber como funciona, tirar as dúvidas, mas é importante também estar aqui para também poder expor a opinião para todos, né? E hoje a gente vai fazer o seminário para explicar um pouco sobre a isonomia, sobre a comissão, sobre o comitê gestor, resolução 219, e também para ser uma etapa preparatória para essa audiência que nós vamos ter lá no CNJ, dia 10 de junho, né? Nós vamos ter audiência no CNJ e vamos levar o posicionamento dos servidores do tribunal, levar o que está acontecendo aqui e também esclarecer as dúvidas. Então, é importante para vocês que queiram colocar algum posicionamento para que a gente leve, ou queiram que a gente leve alguma dúvida, se manifestar depois, ao final, para a gente conseguir levar isso e daí trazer esse resultado para vocês. Doutora. Boa noite a todos. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe para a gente ir comentando, na realidade, nós vamos fazer um trabalho meio em grupo sobre essa resolução 219, de 26 de abril de 2016. Então, como é que foi criada essa resolução? Então, foi do 7º Encontro Nacional do Judiciário, que reuniu presidentes de todos os tribunais. Quando a gente fala tribunais, não é somente o Tribunal de Justiça, é o TRT, é o eleitoral, tá? E junto com os corregedores. Por que eles resolveram fazer essa reunião anual? E eles deliberaram algumas diretrizes para aprimorar o serviço, especialmente da primeira instância, do primeiro grau. Por que chegaram a essa resolução? Foi devido aos relatórios, aqueles relatórios que são feitos por todos os órgãos do primeiro grau, dos departamentos, das varas, das comarcas, e eles chegaram a uma conclusão de que precisava mudar alguma coisa, porque tem uma discrepância muito grande entre primeiro e segundo grau. Então, foi baseado em relatórios da corregedoria, que eles tomaram, por fim,
tomar essa resolução e essas diretrizes. Então, aqui eu fiz algumas anotações e vou estar olhando aqui para ir trocando de ideia com vocês, embora as perguntas vão ser no final, depois que o economista Cid, o senhor economista ali, o seu Cid, ele vai expor também sobre o impacto orçamentário do tribunal. Então, nós iniciamos aqui, por exemplo, a forma de que esses serviços judiciários do primeiro grau, eles querem igualar os orçamentos, os recursos orçamentários patrimoniais, tecnologia de informação, programas, preparos, ações, justamente devido a essa discrepância, esse vácuo. E hoje, eu conversando até com a Daiane, ela me falou uma coisa que eu fiquei, assim, até intrigada, porque ela disse que, especialmente, o Tribunal do Paraná é um dos destaques brasileiros de que mais tem essa diferença entre primeiro e segundo grau. Bom, o que eles verificaram? Então, sobre planejamento de gestão estratégicas e de pessoas. Essa gestão de pessoas é exatamente um dos temas que a gente vai discutir, essa mobilidade, esse sacrifício que o servidor tem de, eu queria ir para tal setor, não posso ir, sou barrada, obrigada, sou barrado por muita parte burocrática, eu quero fazer uma transferência, não consigo, quero fazer uma permuta, não consigo. Então, entre outras coisas, essa gestão de pessoas e das estratégicas é que também vem ser discutido e vem ser solucionado. O prêmio da produtividade, que a gente vai abranger aqui, e entre outras coisas. Bom, essa inspeção da corregedoria verificou tudo isso e uma das coisas que mais o pessoal reclamou, entre outras coisas, além da isonomia de valores, que depois nós vamos chegar nisso, é sobre a movimentação dos servidores. Tanto o de cargos de comissão, de confiança, do primeiro e segundo grau. Então, hoje não se pode. As pessoas que são concursadas e que estão escaladas no primeiro grau não pode ir para o segundo e vice-versa. Mas o que eles observaram? É que tem muita gente que está no segundo grau prestando serviço. Então, se existe uma proibição, é proibição para todos. Ou se existe uma liberdade, a liberdade é para todos. Então, ali já começou. E você é da onde? Porque aí quando é feito as inspeções, tem que apresentar antecipadamente aos juízes auxiliares quem são, que cargo ocupam, da onde estão vindo, se já prestou concurso para aquele setor. Então, entre outras coisas, ali já começou o problema. Tá? Então, o que eles resolveram? Fizeram essa resolução nesse sentido, que a área de apoio direto vai poder circular entre centrais de conciliação, setores, secretarias, gabinetes, contadorias, todo o ambiente de trabalho do tribunal de segundo grau, como as unidades judiciárias do primeiro grau, que serão juizados, turmas, recursais, zonas eleitorais, gabinetes, secretarias, as unidades judiciárias de segundo grau, gabinetes, com exceção da presidência, vice-presidência e corregedoria, que não vai ter essa mobilidade. As pessoas que são escaladas ali permanecerão. Dos mais, todo mundo vai poder circular, desde que tenha as regras, as normas, para estar adequado àquela função, àquele espaço, se tem vagas, se a pessoa tem habilitação para aquilo, né? De qualquer forma, outra coisa também que foi discutido é que vai ter que seguir uma lotação de padrão. Então, tem que ser padronizado. Ali diz lotação paradigma, né? Então, tem que haver um padrão e o padrão vai ser para todos. Outra coisa que foi também incluído foi a quantidade total de servidores nas áreas de apoio. Então, o que a gente vê é que, foi até mencionado, que existe, às vezes, um servidor de carreira e oito estagiários. Gente, não que os estagiários de menor importância, eles são de muita ajuda, mas a gente sabe, quem trabalha com estagiário, que muitos vêm exatamente para cumprir horário, somente para conseguir aquela obrigatoriedade em relação à universidade, mas que
Não se pode acontecer esse tipo de coisa. Num local, se precisa 9 pessoas, 9 servidores, eles vão ter que ter 9 servidores. Os estagiários não se pode contar como um servidor. Então, não se pode dizer, naquele setor já está preenchido de forma nenhuma. Aquele setor está preenchido com um servidor. Falta 8. Tá? Então, é uma outra coisa também que eles levantaram esse questionamento e que fizeram a resolução que não pode acontecer esse tipo de coisa. Essa desproporção de padrão de quantidade de pessoas. E, por incrível que pareça, houve sempre o excesso no segundo grau e não no primeiro grau. Então, no primeiro grau sempre faltando, no segundo grau em excesso. Outra coisa que foi discutido também, que foi feita uma resolução para fazer as adaptações, é das tabelas. Essas tabelas de lotação de pessoal, ela é obrigatória 2 vezes por ano. Então, especifica até as datas aqui, 30 de março e até 30 de setembro. De 30 de março a 1º de janeiro, respectivo, até 30 de setembro, até 1º de julho do ano respectivo. Então, é obrigatório essa publicação no site do tribunal de que quem está onde. E ali, por ali, vocês já vão saber quantas pessoas tem lá naquele local. Então, essa transparência faz com que dá mais clareza. Essa pessoa quer fazer uma transferência para aquele lugar, quer fazer uma alocação para aquele lugar. Tá? Então, outra coisa também, a remoção de cargos de confiança, elas são possíveis também, tá? E de comissão também. Não é somente assim, eu solicitei, eu escolhi essa pessoa, se ela tiver desejo de ser convidada por um outro desembargador, um outro departamento, uma outra vara, para transferir de lugar, é possível fazer isso, tá? Então, outra coisa que também foi incluído, a discussão dessa mobilidade, que depois nós vamos conversar melhor aqui, e o que vai ser discutido em junho, que até o sindicato vai até Brasília, é exatamente isso. O orçamento, os valores que serão pagos para essas pessoas que estão fazendo esse trânsito. Então, a discussão é exatamente a isonomia. Então, no artigo 22 diz que as carreiras dos servidores de cada Tribunal de Justiça devem ser únicas, sem distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança de 1º e de 2º grau. Bem, a discussão é essa. Está bem claro, eu acho que qualquer leigo que lê esse artigo, está bem evidente essa colocação sem distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão. Bem, o Tribunal de Justiça, especialmente o nosso do Paraná, entre outros, concorda com essa mobilidade, esse trânsito entre 1º e 2º grau. O que ele não concorda é com a mudança de valores. Então, é um absurdo, porque aí até eu estava comentando com os diretores de que, imagine, uma pessoa de 2º grau queira prestar algum serviço no 1º grau. Então, ele tem aqui pela tabela, então vamos lá, vamos escolher aí a tabela número 5, de curso superior, do SAI, exato. Tá. Então, aqui ele ganha 7.863,58 e no 1º grau ele ganha 7.995. Uma pequena diferença, né? Porque aqui acrescenta 5% e no 2º grau 3%. Mas acontece que eles têm 80% em cima disso. Então, vocês vejam bem, eu e da Enfer ocupamos o mesmo cargo. Ela está lotada no mesmo departamento que eu. Eu ganho 7.995, ela ganha quase 16 mil reais. Então, é impossível conceder esse tipo de coisa. Então, diante disso, eles estão indo a Brasília para discutir, entre outras coisas, nós estamos lendo certo esse artigo é isso mesmo? Então, nós vamos ter que fazer pressão, nós vamos ter que brigar a partir daqui. Por quê? Porque também estão lançando um manual
né, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, onde vai fazer umas complementações. Então, a preocupação também do sindicato é o que são essas complementações. O que vem aí, né? Quais são esses adendos? E no artigo 23, eles estão explicando e estão determinando que a implantação tem que ser dentro de 7 meses, tem que ser até 1º de janeiro de 2017. Então, vocês veem que é para ontem, né? Qualquer mudança, qualquer pressão, qualquer solução tem que ser para ontem. E ainda está dando prazo de 4 meses aos tribunais para que eles façam um plano de ação e cronogramas para que eles possam estar acompanhando como é que vai ser e em quanto tempo vai ser cumprido isso. Bem, aí foi passado aqui pelo Pacheco, para mim, os níveis e a tabela de como está sendo pago os servidores. Então, as mudanças e as diferenças, elas são quase iguais. Então, se você olhar ali, se for publicada essa tabela aqui, vocês vão dizer até que, como eu, que sou aposentada no cargo de escrivã, ou serventuária da Justiça, então eu estou lá no nível 9, curso superior. Então, aqui está 9.718. No SAI superior está 8.850. Até diminui um pouco, mas acontece que eles acrescentam 80% em cima. Então, é uma diferença muito grande. Então, o que está fazendo, com a ajuda do CNJ, se é realmente, eles vão esclarecer se realmente eles vão poder bater e confirmar isso daqui, é que eles querem a equiparação entre o 1º grau e o 2º grau. Se o 1º grau, então é essa tabela aqui, eles ganham inicialmente 6.578 e aqui 6.986, tá? Que seja aqui um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas que esteja crescido desses 80%. Não tem que ter qualquer alteração, qualquer mudança. Por quê? Porque o cargo é o mesmo. As funções, elas mudam um pouquinho, mas, na realidade, você fez o concurso público para analista judiciário, oficial judiciário, técnico judiciário. Então, por que essa mudança? Bem, agora, para explicar sobre tudo isso, em relação ao impacto orçamentário sobre o tribunal, bom, todo mundo sabe aqui que é 6%, que é o valor que determina a lei para o repasse para o Tribunal de Justiça. Aí, o Pacheco me passou que o tribunal está recebendo 5,4, então não chega nem próximo a ter o problema da responsabilidade fiscal. Então, só que nós precisamos saber quanto vai impactar isso, qual vai ser a soma disso tudo para essa equiparação com o 2º grau, para praticar a isonomia, mas aí a pessoa mais adequada para estar conversando com vocês é o economista e professor Cid, que vai poder explicar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos algumas mudanças. Só uma colocação que eu achei também interessante é que vai ter premiação. Então, essa premiação ela pode ser individual, de equipe ou de departamento, incentivo para que a pessoa permaneça no interior. Então, dando uma série de incentivos que ainda cada tribunal vai estudar de que forma vai ser isso, mas são algumas mudanças positivas, onde a pessoa não vai ficar desesperada, eu tenho que ir para Curitiba para conseguir isso, para conseguir aquilo. Então, um incentivo para que as pessoas permaneçam nas suas comarcas. E se elas quiserem alterar, elas terão prioridade independente de permuta, independente de vaga, porque ali diz até o seguinte, que deverá criar um cargo de comissão, de ajuda, de assessor, para que essa pessoa possa vir, especialmente esse arranjo para quem quer permanecer no interior. Então, o economista Cid vai dar continuidade. Obrigada. Cid, se quiser falar sobre o impacto. Boa noite a todos. Tá? Também quero agradecer a presença de pessoal que veio do interior aí. Muito importante a presença de vocês.
Como vocês sabem, a instituição do Comitê Gestor Regional, ele veio da Resolução 94. O sindicato me indicou como representante dentro daquela resolução, né, como um participante sem voto naquele comitê. O Padilha foi eleito, o Ricieri é o suplente, né, e nós fazemos parte lá, a Patrícia também faz, né, do comitê gestor. Dentro das prioridades, foi elencada a prioridade de priorização do primeiro grau em relação às tabelas, né, a paridade de vencimentos. Dentro desses estudos feitos lá, eu queria fazer só uma introdução antes do Cid entrar realmente em detalhes técnicos, de que nós definimos o critério por escolaridade. Ao definirmos o critério por escolaridade, nos baseamos nas tabelas do Tribunal de Justiça, que assim define, né, cada tabela por nível de escolaridade. Existem algumas situações, né, controversas, como o caso das psicólogas, como o caso dos escrivães, que têm função de nível superior, alguns, e recebem tabela de nível médio. Precisamos arrumar isso também, né, que daria uma diferença maior. Porém, são um número menor de pessoas. Então, o que ficou decidido? Que nós deveríamos levantar todos os dados, foram chamadas as pessoas representantes de cada departamento, departamento econômico, departamento de planejamento, para fornecer ao comitê gestor, né, as informações necessárias para que nós pudéssemos pensar num projeto amparado à determinação do CNJ, um projeto que viesse contemplar a isonomia de forma sólida, que não fosse alguma coisa só do Tribunal de Justiça, que fosse amparada e registrada nos relatórios que são emitidos ao CNJ. Algumas reuniões foram feitas, né, e foram concluídos por algumas opções. Primeiro, isonomia. O que seria uma isonomia plena? Todos os servidores do tribunal, por exemplo, deveriam ganhar o que ganha a verba de representação dos assessores jurídicos. Uma coisa, né, assim, na prática inconcebível, mas na teoria, na ideia, seria a palavra isonomia, em termos financeiros, teria que trazer isso, né? Todos têm que ter a mesma remuneração. Claro que, diante da impossibilidade disso, né, foi pensado na tabela, fazer uma isonomia de tabelas, né? Nós insistimos bastante lá, que já vínhamos, desde a gestão do desembargador Guilherme, trabalhando no sentido de igualarmos as tabelas, para, na sequência, avançarmos na questão da verba de representação para os analistas judiciários que pertencem ao nível superior. Aí, dentro desses estudos, começaram a aparecer as dificuldades. Quais são? Primeiro, há de se fazer um impacto dos ativos. Segundo, o tribunal hoje paga os inativos. Então, segundo impacto, ativos e inativos. Terceiro impacto, ativos, inativos e cargos vagos. Quarta dificuldade, ativos, inativos, cargos vagos e os cargos que irão ser necessários para a estatização dessa enormidade de comarcas, que são cento e tantas comarcas, né? 324 comarcas que se precisam, não, desculpe, unidades, secretarias que precisam ser estatizadas. Então, um volume muito grande de pessoas, né? Mesmo diluindo esses impactos, né, eles um dia se tornarão 100% permanentes. Então, existe essa dificuldade. Então, todas essas dificuldades estão sendo estudadas, né? E o Cid vai apresentar para vocês, né, para a gente começar a conversar a respeito disso, esses estudos que foram feitos pelo Departamento Econômico. Só esses estudos são feitos anualmente. É o impacto como se fosse implantado um único ano, correto? Sem a diluição. Então, é essa a nossa briga, a diluição. Como que nós vamos diluir isso dentro do orçamento? Bom, quando a gente fala sobre o impacto financeiro, isso foi um trabalho exaustivo que foi feito e uma persistência muito grande, né, do sindicato. É evidente que daí nós temos que compatibilizar isso com a situação financeira, né? Então foi feito
esse passo aí de avaliar qual o valor, qual é o custo. Agora, essa discussão ela vai evoluir também, ela vai evoluir da forma como foi resolvida também esse conflito que há hoje entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado. Então, o que está ocorrendo hoje? Um avanço importante que nós tivemos foi quando, lá em 2010, a partir também de uma luta do sindicato, o sindicato foi ao tribunal e comentou o seguinte: olha, tribunal, o Fundo de Participação do Estado não entra na base de cálculo da transferência de receita para o TJ. Daí eles foram avaliar isso daí e concluíram que realmente não estava entrando o FPE, que é um recurso significativo. E, naquele momento também, foi alterado não só essa base, como o percentual também, que passou de 9 para 9,5. Então, nós alteramos lá em 2010, tanto o percentual, que aumentou 0,5 pontos percentuais, quanto a base, que entrou o FPE, que representou mais que o 0,5%. Bom, então este foi um passo importante para aumentar o recurso para o TJ. Foi a partir daí que sobrou recursos para pagar o RV, para pagar também alguns avanços que nós tivemos, auxílio alimentação, as férias, todos esses avanços nós tivemos aí. Então, o que ocorreu, gente? O primeiro grande passo que foi dado foi a gente achar recursos. E nós achamos recursos dessa forma. Está ocorrendo, há alguns anos já, que não está sendo repassado os 9,5 para o TJ. E a tensão entre o TJ e o Governo do Estado tem aumentado. E o ano passado, o Governo do Estado restringiu mais esse repasse. Também temos que avaliar que houve aquele pacote do Beto Richa, lá do ICMS e do IPVA, e que de fato aumentou muito a receita do Estado. De IPVA foram 800 milhões, e de ICMS foi R$1 bilhão. Então, o que nós soubemos? Que foi negociado informalmente, que esse adicional da carga tributária não faria parte da base do cálculo. Enfim, o que nós estamos concluindo, o balanço ainda não saiu do Estado, é que o repasse para o TJ o ano passado ficou num patamar de 8,8% a 9%. Portanto, abaixo dos 9,5%. E o que está ocorrendo este ano? Está sendo repassado para o TJ 125 milhões de reais, mês, em média. Agora, no mês de maio, o Davi trouxe a informação, ontem, foi repassado 150 milhões. Para vocês terem uma ideia, se for repassado só os 125 milhões, vai faltar recursos para pagar o 13º, que não está sendo provisionado, e nem as férias. E ainda nenhum dos benefícios retroativos. O RV, por exemplo. Então, é isso que está acontecendo hoje. O que a gente também ouve de bastidores é que esse conflito está se dando por conta da disputa do depósito judicial, e também de uma visão muito pessimista que a Secretaria de Fazenda está tendo sobre a Receita do Estado. Então, a Cefa, ela está estimando que nós vamos ter uma perda de R$1 bilhão com o ICMS orçado de 2016, por conta aí da queda da energia elétrica, que vamos ter em junho 11% aproximadamente, e mais aí em função da queda da economia. Então, a Cefa está fazendo essa avaliação, que a receita vai ser muito baixa, que vai ter um crescimento, para vocês terem uma ideia, estava na LOA 6%, e agora estão trabalhando com um patamar de 3%. Então, é esta avaliação que está gerando uma tensão.
né, e um repasse de recurso menor para o TJ. Né. Por isto que o sindicato tem ido na Assembleia Legislativa falar com os deputados e tem ido também, nós fomos na Secretaria da Fazenda também para conversar, né, para mostrar a nossa outra leitura. Nós não estamos concordando com essa leitura da Cefa, né. Então, o sindicato pediu, eu fiz algumas avaliações, nós fomos apresentar essa avaliação na Cefa, demonstrando que nós discordamos desse pessimismo que a Cefa está trabalhando. E apresentamos os argumentos, que a economia está começando uma leve recuperação, que os indicadores estão sinalizando que, de queda, nós estamos entrando numa estabilidade, né, no consumo de energia, no consumo de combustível, né, e também na questão do preço da energia, que o governo está estimando que os 11% vai representar uma perda de 600 milhões de reais. Nós estamos dizendo que há um erro nesse cálculo, né, porque não pegaram pelo preço médio. Então, é esse trabalho que o sindicato está fazendo, lá na Assembleia Legislativa, lá na Secretaria da Fazenda, para convencer os deputados, para convencer a Cefa, né, de que não é essa leitura pessimista que nós estamos observando. E até agora, a Receita tem demonstrado que estamos acertando, né, no cenário. A Receita cresceu de janeiro a abril, patamar aí de 13%. Avaliamos que não vai continuar assim, que vai reduzir de fato, mas não a zero como eles estão trabalhando. Nós estamos estimando que daqui para frente a Receita cresça no patamar de 6% a 8%, né, fechando o ano no patamar de 8%. Né. Então, são essas divergências que estamos trabalhando. Tá? E tem um outro desafio também, gente. O governo mandou também para a Assembleia Legislativa, para 2017, um orçamento menor para o TJ. Porque na LDO que está lá na Assembleia, eles estão tirando o FPE novamente, para 2017. E se isso acontecer, vai ser uma perda permanente de recurso. E um outro fator é que estão incluindo os recursos, o orçamento do FUNJUS e FUNREJUS junto com o do TJ nos 9,5%. Então, nós estamos, desde o ano passado, numa constante disputa da questão orçamentária no Estado, em termos de recursos, para o TJ, para viabilizar as demandas do sindicato. Tá? Então, essa compreensão é necessária de termos. Né? Tá? Porque é isto que vai limitar ou oportunizar, né, essa discussão da isonomia. Porque não há dúvida alguma, se a gente não ultrapassar essa barreira do repasse do recurso, né, isso é muito difícil de implantar. Então, fizemos um passo importante, que foi a concordância do tribunal em formar a comissão, em calcular e tal. Fizemos isso. E agora um outro passo importante é buscarmos os recursos. Né? Porque o que é lei não está garantido. A gente pode dizer, pô, mas está lá na LDO, é lei. A LDO é uma lei, viu? Lei de diretriz orçamentária. Está lá que tem que ser repassado os 9,5%. Mas o governo do Estado não está repassando. Tá? Então, nós vamos na simulação que nós fizemos. Essas daí são as simulações que nós fizemos de que era uma outra negociação que nós estamos também, o Sindijus está fazendo, né, de tentar garantir um repasse fixo mensal para atingir o que estava na lei orçamentária anual. Né? Se acontecer com esses cenários que nós estimamos ali, de 150 milhões mês, 160, 180, com parcelas adicionais em outubro, novembro e dezembro, nós teremos os recursos necessários. Então, foram esses estudos aí que nós mandamos para o TJ, inclusive, e para a Secretaria da Fazenda. Né? Daí, Pacheco, tem um outro arquivo aí, tem um outro arquivo que daí a gente fala da simulação. Então tá. Isto, Não, mas acho que aqui deu. Bom, tá aí. Uhum.
Bom, a primeira simulação que nós fizemos, está aqui, ó, 66 milhões. O que é isso daí? Gente, 66 milhões é o custo para implantar a isonomia hoje, né? E a verba de representação sem isonomia da verba, né? Daí, sem a verba, só a tabela, tá? Que vai dar para o nível médio uma diferença de 14%, para o nível superior 6%, certo? Então, isso custaria 66 milhões. 66 milhões, quanto que representa de aumento na folha, né, quanto que representaria, tá, de aumento? Sim, diga. Essa simulação, essa tabelinha, foi fornecida pelo Departamento Financeiro do Tribunal, pelo DEF. Eles que fizeram esse cálculo, então são números oficiais. E isso é, segundo eles, o que custa. Né? E o que a gente vai ver com o CID é qual é o impacto disso, porque esse cálculo, quando nós fomos conversar no DEF, eles falaram que eles não estavam autorizados a nos fornecerem. A projeção, eles disseram que não estavam autorizados. Tanto que daí eu conversei com a Patrícia e ela fez um ofício, o desembargador Xavier assinou, solicitando ao DEF, então, que oficialmente apresentasse essa projeção ou justificasse a negativa. Então, na próxima reunião, eles podem trazer mais informações, mas hoje nós vamos trabalhar que esse primeiro impacto que o CID está colocando de 66 milhões seria para que os servidores de nível superior fossem todos para a tabela ESP, mais 80% de verba de representação, não os 126. Então, esse é o impacto da tabela, levar todos os servidores do primeiro grau para a tabela nível médio e nível superior para a tabela do segundo grau, que o nível básico já é igual à tabela, e pegar o pessoal do SAI e colocar na tabela ESP, porque eles também não estão na tabela ESP, então eles também vão ter esse reajuste, porque a nossa tabela começa menor, mas termina maior. Então, a única forma de arrumar é que todo mundo vá para a ESP. Isso. Então, esse valor de 66 milhões para essa implantação teria um impacto de 3,7% no orçamento do TJ. Tá? Primeira questão aí, tá? Há recursos? Há, se tivermos o repasse dos 9,5. Tá? Porque com o repasse dos 9,5, nós temos uma margem aí de 180 milhões aproximadamente. Tá? Que hoje é utilizado, claro, né, para pagar as indenizações. Ok? De 180 a 200 milhões. Tem uma outra questão, uma outra pergunta. Mas e a lei de responsabilidade fiscal, que foi até mencionada? Tá? Que é um outro limitador para nós também. Né? Hoje, o gasto com pessoal consome da receita corrente líquida 4,58. O limite prudencial é 5,4%. Então, não há nenhum problema com o fiscal. Não haveria nenhuma limitação da questão fiscal. Na outra simulação, 149 milhões, tá? É os ativos e com os 80% da verba de representação, 149 milhões. Na outra simulação, 208 milhões o custo, né? Representaria o impacto de 11,7% no orçamento do TJ, 0,66% na receita corrente líquida. Aliás, ali eu não tenho o 0,66, tá? E ativos mais 126 de verba de representação. Então, nós fomos fazendo todas essas simulações aqui. Está aqui, daí incluindo os ativos mais os cargos vagos, né? Então, 73 milhões, 174 milhões, 248 milhões, para a situação atual, ou com verba de representação de 80 ou de 126. E os impactos que vocês olham ali é o impacto sobre o orçamento TJ. 4,15, 9,77 e 13,96. Quando inclui ativos e inativos, o impacto é 76 milhões, 4,31 no orçamento do TJ, 173 milhões com a verba de representação de 80%, 9,71% de impacto no orçamento, e 254 milhões com verba de representação de 126%, que impactaria 13,71%.
Se incluirmos ativos, inativos e cargos vagos, o impacto da situação atual é 84 milhões, com verba de representação de 80%, 198 milhões, impactaria 11% no orçamento TJ, e com verba de representação de 126%, 284 milhões. E na outra situação, né, de maior custo, que incluiria ativos, inativos, cargos vagos, mais a estatização. Né? Então, seria um impacto de 106 milhões na situação atual, representaria 5,95 no orçamento TJ, 246 milhões de impacto financeiro, 13,84 no orçamento TJ com a verba de representação de 80% e 349 milhões com impacto de 20% no orçamento TJ com 126 de verba de representação. Tá? Então, nós temos aí um mínimo de 66 milhões calculado e um máximo de 349 milhões calculado de impacto. Né? O mínimo e o máximo. Certo? É claro que alguma dessas situações não dá para receber um impacto imediato. Né? Então, vejam, é todo um processo de negociação, gente. Foi um processo de negociação para construir isto. É um processo de negociação para implantar. Né? E de que forma implantar? E quais as possibilidades de implantar? Né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que na situação atual fiscal, né, não há nenhum problema. Né? Não há nenhum problema. Comporta qualquer uma dessas simulações na questão fiscal, menos a última lá, que fica superior, né? Que daí ultrapassa, 359. Mas as demais situações, nas condições atuais, há margem fiscal. A questão toda que nós vamos enfrentar é a discussão financeira. Né? É uma disputa do recurso. É uma disputa do recurso com o governo do Estado, é uma disputa também de recurso com o TJ, porque eles também têm lá uma leitura de prioridades deles também. Né? Tá? Então, é isso que está em jogo nessa disputa aí que nós estamos fazendo. Tá? Então, acho que era isto, né, para esclarecer. Obrigado. Cid, eu queria só te fazer uma pergunta. Lá dentro da comissão, a gente tem discutido essa questão de qual desses tabelas nós iríamos usar. E o tribunal, claro, eles querem usar esse impacto dos ativos, inativos, cargos vagos e estatização. Bom, até o presente momento, com 5 anos de estatização, foram estatizadas 100 e poucas varas, né? 100 e poucas varas, com 5 anos de estatização. Nós temos mais de 300 varas. No ano passado foram 8 varas, unidades estatizadas. Então, assim, a estatização tem andado muito devagar. Então, não é justo a gente usar a estatização no impacto agora, porque ela não vai ter um impacto nesse momento e não se sabe quando ela terminar que impacto, em que momento, que quantidade, como vai estar o orçamento, porque o orçamento muda, o orçamento cresce, né? Ele não retroage tanto assim. Então, nós discutimos e chegamos mais ou menos num consenso de usar essa ativos, inativos e cargos vagos. Então, o impacto seria esse de 198 milhões, que seria o de 80%. O que você pode nos dizer em relação a isso? Absorve? Quais as dificuldades? O que você pode nos dizer? Olha, se fosse colocado assim, né, que a gente repetiria o que está no orçamento da lei orçamentária anual, tá? Que são 2 bilhões de reais, e se o tribunal eleger isso como prioridade número 1, tá? Nós teríamos condições de implantar, em termos financeiros e fiscal. Tá? É isso aí. Se fosse cumprido, se fosse repassado para o TJ o que está no orçamento, né, a receita crescendo também dentro do patamar que estava previsto no orçamento, haveria condições de contemplar isso. Tá? Agora, é aquilo que eu comentei com vocês. Né? Há um conflito muito grande entre o Executivo e o Judiciário.
Eu só queria, na verdade, fazer alguns esclarecimentos, porque eu nem poderia ter vindo, mas daqui a pouco eu vou embora. Como a Daiane falou, a opção que foi feita dentro do projeto, ela é a opção dos 198 milhões, né? Quando a administração tenta jogar dentro do cálculo essas 324 unidades que devem ser estatizadas nos próximos anos, ela faz isso justamente para inviabilizar, para aumentar o custo e para conseguir comprovar por A mais B que não dá para fazer, né? E aí ela derruba a nossa demanda por terra num argumento de 5 linhas, né? Então a opção que foi feita foi nesse sentido. A gente precisa fazer o cálculo com base nos ativos, nos inativos, porque segundo a Constituição Federal eles passam a receber também. E os cargos vagos a mesma coisa, porque a qualquer momento eles podem ser providos. Então, seria esse custo de 198 milhões. O que a gente está trabalhando com o DEF e com o DEPLAN é como é que o orçamento do tribunal vai absorver esses 198 milhões, e nesse ponto a gente trabalha com a questão do escalonamento, né? Então, a gente entrou numa discussão agora, porque, segundo os departamentos, não é possível fazer o escalonamento, existiria vedação legal, nós estamos entrando nesse mérito agora, né? E nesse ofício que foi enviado para o DEF, Funjus e DEPLAN, foi solicitada uma simulação de escalonamento, para a gente ver em quanto tempo o tribunal conseguiria absorver isso e quanto isso custaria por ano. Então, se a sugestão vai vir de 3 anos, 5 anos, 8 anos, a gente não sabe, né? Mas a gente vai fazer todo o esforço necessário e vamos fazer uma ginástica aí para conseguir fazer isso e para conseguir que toda essa nova formatação seja colocada no anteprojeto de lei, né? Que depois vai ser encaminhada para a Assembleia. Porque se a gente vencer uma etapa e depois partir para uma segunda que não está no anteprojeto, a gente tem que começar o trabalho todo de novo, né? E as dificuldades sempre serão as mesmas, às vezes até pior. 2 coisas que eu queria esclarecer com relação à resolução 219, antes que passe batido. A redistribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo grau não tem como fundamento ou motivo o querer do servidor. Tem como fundamento o excesso de recursos humanos em um dos graus de jurisdição. O que a gente observa hoje no Tribunal do Paraná é que existe um desfalque muito grande no primeiro grau e alguns departamentos do segundo grau também sofrem com esse desfalque, né? Por isso que a resolução ela traz uma fórmula que vai ter que ser aplicada e de maneira matemática o tribunal vai chegar nos percentuais e a partir daí fazer o remanejamento. Então esse remanejamento da força de trabalho, ele não leva em consideração o que o servidor quer, ele leva em consideração o que cada grau deve ter como contingente. Outra coisa que eu queria esclarecer com relação à gratificação de produtividade, de bonificação, enfim. Não é a primeira vez que o CNJ fala sobre isso, mas talvez seja a primeira vez que ele insere esse tema numa resolução. Isso também vai depender de regulamentação por parte de cada tribunal. Com base na resolução do CNJ, o tribunal não pode pagar. Agora ele vai ter que regulamentar por meio de um ato administrativo, pode ser um decreto judiciário, uma resolução, enfim, a opção é do presidente. E seguindo essa diretriz maior da resolução, ele vai regulamentar. Então, ele vai dizer lá quais são os critérios objetivos para o servidor perceber essa bonificação. Portanto, a bonificação ela não tem como objetivo estimular o servidor a ficar numa comarca ou não, estimular o servidor a ficar no interior ou não. Não é esse o fundamento da gratificação de bonificação. O fundamento é produção, né? Serão estabelecidas metas, objetivos. Se o servidor ou se aquela equipe cumprir, ele ganha a bonificação. Se não cumprir, não ganha. E cumprida a meta, acabou a bonificação. Não é para ser uma gratificação eterna, tá? Então, só existe a necessidade de fazer esses 2 esclarecimentos. O mote da resolução 219 é redistribuição de força de trabalho. Por que para nós o artigo 22 ele tem uma importância enorme, não obstante ele não seja o principal ponto ali da resolução? Nós, servidores do TJ Paraná, nos agarramos no artigo 22 e para nós ele tem uma importância que talvez para servidores de outros tribunais ele não tenha, né? A resolução ela fala e ela vem para disciplinar a redistribuição da força de trabalho, que é uma demanda de todos os tribunais do país inteiro, e isso foi adotado como bandeira da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, que se empenhou por essa resolução, o mérito se deve a eles também.
Por que a gente fala de unificação de carreira para poder falar de redistribuição de força de trabalho? E por que para nós isso caiu como uma luva? Não tem como você remanejar servidor entre os graus de jurisdição se estes servidores não recebem o mesmo salário. Então, digamos que ao cumprir a resolução 219, o tribunal faça a aplicação das fórmulas e descubra, por exemplo, que no segundo grau nós temos 50 servidores em excesso. Ele vai pegar esses 50 servidores e vai remanejar para o primeiro, para as unidades mais deficitárias. Como é que eu vou colocar 50 técnicos judiciários do tribunal que ganham R$800 a mais que o técnico do primeiro? Como é que eu vou colocar esse servidor para trabalhar do lado do outro? Né? Então, falar em redistribuição da força de trabalho pressupõe falar em unificação de carreiras e de vencimento e remuneração. Não vai ter como o tribunal regulamentar essa resolução sem antes vencer esse assunto. Né? E, infelizmente, é uma particularidade do nosso tribunal, foi feito um levantamento, eu encaminhei e-mail a vários tribunais, tive resposta, o sindicato também, e, infelizmente, no Tribunal do Paraná é onde a gente vê a situação de diferença mais gritante. Né? Só que, assim, para algumas pessoas, essa interpretação está equivocada. Então, o próprio desembargador Luiz Carlos Xavier disse que um dos conselheiros falou para ele que unificação de carreiras não significa necessariamente pagamento de salário igual. Então, o que a gente quer saber quando a gente decide ir ao CNJ? A gente quer sentar na frente do conselheiro, que é o presidente do Comitê Gestor Nacional, e perguntar para ele, afinal de contas, o que é que o CNJ quer dizer com unificação de carreiras. A gente quer apresentar para esse conselheiro qual é o nosso quadro, o quadro de primeiro e o quadro de segundo grau, quais são as diferenças salariais que a gente observa ali, e o que é que o CNJ nos diria sobre a aplicação do artigo 22 ao nosso caso, né? Se isso implica ou não na isonomia que a gente tanto deseja.